graça do Senhor Jesus é que deve suprir a tua. Nós precisamos entender o que é viver de graça, depois de graça, e graça e mais graça. Assim nós seremos felizes na presença de Deus. As pessoas ainda não sabem o que é realmente viver na graça de Deus. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, cura o meu interior. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, vem com teu fogo, cura o meu interior. Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. É muito bom poder estar aqui nesse momento trazendo para você a revelação da palavra de Deus. O texto da Bíblia Sagrada que eu gostaria de estudar com você hoje é o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. Aconteceu que, indo ele a caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. A Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Queridos, eu gostaria que você compreendesse essa palavra de hoje. Aqui nós encontramos uma cena comum nos dias de hoje. Nós aqui temos uma situação que, infelizmente, tem se repetido com muita frequência hoje na vida de muitas pessoas. A primeira coisa que nós precisamos notar aqui e perceber nesses versículos que lemos agora, é que essa história, ela foi uma coisa real, algo que aconteceu. A primeira coisa que chama a minha atenção é o seguinte. Bem, aqui temos a seguinte cena. Marta está recebendo em sua casa uma visita muito importante. E qual é a atitude comum de uma pessoa quando recebe uma visita de uma pessoa, de alguém muito importante em casa? Bem, diante da sociedade que nós vivemos hoje, o que é comum, o que é normal a mulher fazer é ir para a cozinha, cozinhar, preparar comida para recepcionar o convidado especial. Mas o que não podemos deixar de observar nessa palavra é que Marta não estava recebendo em sua casa o apóstolo João, Pedro, Paulo, não. Ela estava recebendo Jesus. Marta estava recebendo Jesus. Aqui nós temos um ponto muito importante nessa palavra.
A partir do momento que você abre a porta, né, que você permite Jesus entrar na sua vida, na sua casa, você está permitindo a graça de Jesus, Ele é a graça de Deus entrar na sua vida. Só que Marta recebeu Jesus como qualquer religioso. É comum você se deparar hoje com uma Marta na vida. Por exemplo, a Marta, ela estava tão afadigada com tudo aquilo que ela não percebeu que estava, distraída, mas tão distraída, tentando agradar Jesus, fazer algo para Jesus, e ela estava perdendo a graça de Deus. E Maria, a irmã de Marta? Bem, ela estava aos pés do Senhor Jesus, recebendo o suprimento. Porque a lei, ela exige da pessoa. A graça, ela supre. Grave isso no seu coração. A lei, ela exige uma justiça da parte do homem. Quer dizer, exige uma justiça para que ele seja abençoado. E o homem nunca poderá ter essa capacidade de ter justiça nele. Porque o pecado está sobre o homem. Né? O homem já nasce do pecado. Então o que acontece? A lei exige uma justiça. A graça supre a justiça em nós. Essa graça que você precisa conhecer. O problema que as pessoas hoje mais enfrentam é que elas estão debaixo de um legalismo, de uma religiosidade implantada por líderes espirituais, líderes de religiões, que chegaram à seguinte conclusão: se não fizermos alguma coisa para Jesus, você não pode ser abençoado. Se você não fizer isso, Deus não te abençoa. Se você não servir a Jesus, Ele não vai te abençoar. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ir para o monte, você precisa jejuar mais, você precisa fazer mais e mais e mais e mais e mais. A lei, ela exige a justiça do homem. A graça, ela supre a justiça no homem. É muito bom notarmos nessa palavra que Marta, ela estava sob a lei. Marta estava vivendo sob a lei. Porque a lei é que nos ensina que precisamos fazer alguma coisa para nos tornarmos justos. Mas nós precisamos entender que não somos justos pelas nossas obras. Nunca seremos. Não, porque eu, depois que eu sou de Jesus, depois que eu me converti, eu nunca mais pequei. Eu sou muito santo, eu nunca mais pequei. Por isso que eu digo que ninguém pode pecar, ninguém pode fazer isso. Não estou incentivando o pecado na sua vida, mas estou dizendo que a graça de Deus, ela supre a justiça na sua vida. Quando você não conhece a graça de Deus, você vive sob a lei. E a lei, ela é uma pressão. Nós vivemos sob exigências, diariamente, todos os momentos estamos sob exigência. Eu exijo do meu funcionário exige de mim, eu exijo da minha esposa, ela exige de mim, os meus filhos exigem de mim. Quer dizer, eu vou na igreja, a igreja exige de mim, eu exijo da igreja. É uma pressão sob exigência constante na vida da pessoa. Isso é lei. As pessoas não precisam ficar fazendo tudo isso para Jesus abençoar elas. Não. Você só tem que escolher a melhor coisa, a melhor parte. Está ali, ouvindo a palavra. Quando você ouve a palavra de Deus, você está recebendo o suprimento da graça. A graça está suprindo em você a justiça de Deus. O Senhor Jesus é o único justo que existiu. E nele nós nos tornamos justos. Em Jesus eu me torno justo. Mas as pessoas, elas querem alcançar as bênçãos de Deus fazendo como Marta.
querem servir Jesus de alguma maneira, querem fazer alguma coisa para Jesus, sendo que Jesus não precisa de nada. Ele é soberano. Veja que é bom também nós notarmos o seguinte: a Marta estava olhando para o Senhor Jesus, homem, ela estava vendo as necessidades do homem. Ela não recebeu ele como Jesus, o Filho de Deus. Ela recebeu uma visita especial, né? Então eu preciso fazer uma coisa para Jesus comer, ele deve estar com fome, eu preciso suprir isso para Jesus, eu preciso fazer isso para Jesus, e aí se eu fizer isso para Jesus, Jesus vai olhar para mim e me abençoar. Só que qual das duas foi abençoada? Marta ou Maria? Maria? Mas espera aí. Se nós pararmos para analisarmos essa palavra, o que Maria fez para Jesus? Nada. Aparentemente, nada. Ela só sentou e ouviu a palavra de Jesus. E Marta estava trabalhando para Jesus, supostamente, né? E Maria? Nada. Simplesmente recebendo a graça. E Marta estava tentando fazer alguma coisa para Jesus, para depois receber a graça. É assim que você identifica o legalista, o religioso, que vive nos dias de hoje em muitas igrejas, irmão. O importante é você aprender a viver a graça real, é você saber que Jesus, ele é a graça, que supre tudo em você. Quando eu recebo esta graça, eu recebo esse suprimento espiritual. Não é necessário mais, além do mais, queridos, é bom nós lembrarmos que Jesus, uma certa vez, ele disse que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, e sim para servir. Jesus, ele gosta de dar, ele gosta de servir, ele veio para servir, ele veio para nos dar essa graça. Não é necessário você fazer alguma coisa para ele te abençoar. Isso é religiosidade. E a religião, ela está sobre a lei. A lei não traz bênção, a lei traz condenação e peso. Aí você fica sob exigência constantemente. Eu preciso fazer isso aqui. Aí tal. Aí as coisas não dão certo na sua vida e você começa a pensar: é porque eu estou fazendo muito pouco para Jesus. É porque eu preciso fazer mais. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso subir mais um monte. Eu preciso fazer mais oração. Eu preciso. Ai, meu Deus! Você acaba o quê? Explodindo, estressando. Aquilo vai pesando sobre você. Aí você pensa: nossa, meu Deus do céu, como é difícil servir Jesus. Percebeu o que você disse? Como é difícil servir Jesus. Do jeito que você está, com certeza é muito difícil. Jesus, uma vez, ele disse que o fardo dele é leve e suave. Olha, a graça de Deus, ela é leve, é suave. Quando uma pessoa descobre isso, ela não vive mais sob exigências, porque não é pelas suas obras que você é justificado. Não, somos justificados em Jesus. A palavra diz: nenhuma condenação há para aquele que tiver em Cristo Jesus. Quando eu entendo isso, não há mais condenação. Não há mais exigências. Eu preciso apenas me libertar do legalismo, me libertar da religiosidade e assumir a graça de Deus. Existe uma passagem muito interessante que abre um pouquinho mais o nosso entendimento. É o Evangelho de João, aqui no capítulo 1, aqui no versículo 16, Evangelho de João 1:16. Acompanha comigo aí na tela, é muito bom você prestar atenção agora. Veja só essa palavra: e todos nós recebemos também da sua plenitude, ok? Recebemos também da sua plenitude, recebemos tudo de Deus.
Como? Com graça sobre graça. Essa palavra no grego sobre é ante. No grego original, sobre ela passa a ser ante. Então, se essa palavra graça sobre graça, no grego ficaria graça ante graça. Meu amigo, você precisa entender isso. Você não precisa, não é pelo seu esforço que tudo vai mudar. É por isso que o homem constantemente, ele tenta fazer de tudo para que ele seja, de certa forma, percebido por Jesus e Jesus abençoa ele. Aí ele começa, faz campanha, faz propósito e sobe monte, desce monte. Eu preciso jejuar, estou jejuando muito pouco, eu estou orando um pouco demais, meu Deus, pressão, legalismo, lei, isso aí pesa. A graça, você tem que viver a graça sobre graça, graça ante graça. Então quer dizer, antes da graça vem a graça, e depois que vem, acabou essa graça suprindo você, aí vem o que? Outra graça, graça ante graça, e essa graça vai suprindo tudo o que você precisa, graça mais graça e mais graça e graça sobre você. Assim você vai viver a plenitude de Deus na sua vida. As coisas irão mudar naturalmente. Você não precisa ficar aí se condenando. Você pode perceber que é muito fácil você identificar um religioso, um legalista. É aquele que, por exemplo, quando acontece alguma coisa errada na vida, ele já logo pensa, isso é um pecado. Deve ser um pecado. Não, nada disso. Preste atenção, que eu vou estudar muito isso com vocês. O pecado já foi vencido na cruz. O pecado não é maior do que a graça. A graça está acima do pecado. Você nunca vai ser mais destruído pelo pecado, porque o pecado já foi destruído por Jesus. E Jesus é a graça. E essa graça está acima do pecado. Então, uma vez que você vacila, não que isso te dê a liberdade ou uma carta de, não, vai lá e peca. Não é isso. Estou falando para você sair pecando. Mas o homem sempre peca. O homem sempre vai pecar. Não, pastor, depois que me converti de Jesus, eu nunca pequei. Só de você falar que você não pecou, você já pecou. Então o homem, ele nunca vai conseguir ser justo sem Jesus nele, sem essa graça. Por isso que Maria, ela sabia que aquilo ali, o trabalho seria inútil. Poxa, qual era a visão de Maria ali, quando Jesus entrou na casa dela? Jesus não precisa de mim, eu preciso dele. Né? Ele é que vai suprir em mim o que eu preciso. Então ela estava ali, só recebendo o suprimento, ouvindo a palavra de Jesus. Né? Enquanto a outra tentando fazer uma coisa para Jesus, igual você vê muita gente hoje. Às vezes, irmão, olhando, trazendo assim, diante das pessoas essa situação, né? As pessoas poderiam falar que Marta era que teria que ser abençoada, porque ela está fazendo mais e tal, e Maria é uma preguiçosa que só queria ficar sentando. É assim mesmo que somos vistos. Se você parar para analisar e reconhecer que você precisa esperar e deixar que é viver graça sobre graça. Lembre disso. Graça ante graça. Então quer dizer, é a graça sempre suprindo em mim a justiça. Eu não posso, mas a graça que existe em mim, ela me fará justo, ela me tornará justo, ela me conduzirá à bênção de Deus. Então, se eu pecar, mesmo depois de ter nascido de Deus, estar na casa de Deus, se eu cometi o pecado, não deixe a condenação, irmãos, acabar com a sua alegria, porque o pecado já foi consumado na cruz, o pecado já foi vencido. A graça sempre é maior, acima do pecado. Antes a lei estava acima do amor, mas depois que Jesus trouxe a graça, agora o amor está acima da lei. Então, se você pecou, pediu perdão a Deus, houve perdão na hora,
Você não vai, meu amigo, ter que ficar pagando por aquilo que você fez. Não, agora que eu pequei, eu vou ter que sofrer consequência. Não, se fosse assim o que Jesus fez na cruz, não valeria nada. Ele já morreu, ele levou todos os nossos pecados, o pecado foi destruído por Jesus, ele se fez pecado em nosso lugar, para que a partir do momento em que eu creio nele, aceito ele, eu começo então a me tornar um justo diante de Deus. Deus não se lembra mais de nada. Agora eu sou justo, eu sou de Deus. Eu posso continuar firme e Jesus, ele abençoará a minha vida. Muitas pessoas não compreendem isso. Enquanto Maria ouvia a palavra, Marta trabalhava. Pensa comigo. Maria pensou assim, bem, eu fazer comida para Jesus, para quê? Ei Marta, você sabia quem é esse aí? Jesus, aquele que multiplicou 5 pães e 2 peixes. Ele alimentou mais de 5.000 homens. Ele não precisa que eu vá para a cozinha fazer comida para ele não. Eu é que preciso dele. Eu vou ficar aqui sentadinha e vou receber a graça. Graça e mais graça, graça, antigraça. E assim ele me dará tudo o que eu preciso. A minha vida mudará e eu serei uma pessoa feliz. O problema das pessoas é que elas pensam que Jesus precisa que elas façam algo, como se ele não fosse Deus. Você está tratando Jesus como servo ou como seu Senhor? Como Deus, né? Ele é Deus. Eu sou filho. Esse já é outro assunto que eu vou falar outra ocasião. Ele é Deus, eu sou filho. Então o filho precisa do pai. O pai não precisa que ele tem tudo que eu preciso, certo? Ele tem todo o poder. Então o que ele precisa de mim? O que eu tenho para ele? Nada. Tudo que eu tento fazer para ele não chega ao que ele é. Então eu só preciso receber, crer, receber e crer, ficar recebendo essa graça, ouvindo sua palavra, crendo nela, vivendo a vontade de Deus e esperar as coisas naturalmente acontecer na minha vida. E assim a sua vida será abençoada. Na próxima oportunidade, quero continuar um pouquinho mais falando sobre isso. Essa história, ela é extraordinária, é a realidade de muita gente hoje. Mas na próxima oportunidade eu trago para vocês mais revelações de Deus. E lembre-se, viva a graça real na sua vida. Pare de se condenar. O pecado já não tem poder mais sobre você. Ele não pode mais te condenar. O pecado não pode mais te separar de Deus. Não pode mais, já foi vencido. Agora é só seguir em frente, sempre. E Deus, essa graça, vai suprindo a justiça que você precisa para ser justificado lá no céu e ser abençoado. Você não precisa ficar pagando nada, promessa, e fazendo jejum, e fazendo uma loucura para que você alcance nada de Deus. Não, nada disso. Apenas viva a graça e você será abençoado. Certo? Deus abençoe, um abraço, fique na paz e na graça de Deus e tente sempre entender que Deus é tudo que você precisa. Ele é a graça agindo em você. Que Deus abençoe, um abraço e até a próxima. Que deve suprir as pessoas ainda não sabem o que é realmente viver na graça de Deus.